Dizem que não dá, falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer às vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Pra não morrer, às vezes pensa em fugir, cego pelo medo, não vê que o
paz do Senhor, boa tarde, boa tarde. Que Deus continue abençoando a vida de todos que estão sintonizados conosco. Como você tem passado essa semana? Esses novos decretos aí, um pouco complicado, né? Fora da nossa realidade, mas Deus está no controle de todas as coisas. Você já leu a palavra de Deus hoje? Você ainda não leu a palavra de Deus? Então pega a tua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Será que existe maneira melhor de alegrar o dia do que com a palavra de Deus? Através da Bíblia, descobrimos que temos razão para crer em Deus e ter esperança de um futuro melhor. Ele é Deus, o Deus maravilhoso que transforma até os dias mais escuros em luz. Deus deixa a palavra dele para conosco todos os dias. E essa palavra de Deus nos renova. Renova a nossa fé e a nossa esperança. Lá no livro de João capítulo 5 e o verso 24 diz o seguinte: eu asseguro que quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Se você crê em Jesus Cristo, você tem uma vida nova. E essa vida não tem fim. Já não há condenação por causa do pecado. Você pode viver livre e feliz na presença de Deus. Há esperança para você, para mim, para você, mesmo depois da morte. A vida plena que Jesus Cristo oferece é eternidade. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 8 e 9, diz o seguinte: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Se sentindo para baixo? Faz parte do nosso dia a dia, né? As correrias, as lutas, muitas vezes elas nos fazem sentirmos desta forma. Então lembre-se que você está no caminho do céu e de uma glória que você nem consegue imaginar. A fé em Jesus traz alegria especial, que vem da esperança de um futuro melhor. Lembra-se disso? O presente pode ser difícil. Não é fácil comparar com a glória maravilhosa da nossa eternidade. Lá no livro de Romanos capítulo 15, o verso 13 diz: que Deus dê esperança, os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que eles transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Quando você crê em Jesus, você encontra paz. Nos momentos bons, nos momentos ruins, você encontra paz. Não precisa ter medo, porque sua confiança está em Deus. Deus está controlando tudo. Ele toma conta da minha, da tua vida, e sabe que isso é o melhor. Ele acalma. Ele é o calmante que existente para cada um de nós. Deus está no controle e Ele sabe o que nós precisamos. Então não desespere, confie no nosso Deus, porque Ele sabe de tudo. Então vamos lá, no livro de Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtemos acesso à fé, e essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. A fé nos faz viver em paz com Deus,
podemos nos aproximarmos dele com confiança. E esta fé nos dá a esperança de que um dia estaremos diante de Deus e nunca mais vamos nos afastar da sua presença. Veremos com os nossos próprios olhos a glória de Deus. E até lá teremos garantia de sua presença constante em nossos corações. No livro de Hebreus capítulo 10 e o verso 23 diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Fé na fidelidade com Deus. Não desista da sua fé. Sua esperança vem de Deus. Sua esperança não é em vão. Deus é fiel e sempre cumpre o que promete. Se você ama Jesus, Ele não vai lhe abandonar. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Nem tirar de você as bênçãos. Deus está no controle e vai te ajudar, nos ajudar a chegar à glória do céu, vencendo todos os obstáculos que surgem no nosso caminho. Que nossa vida seja cheia de esperança no nosso Deus. Que Deus continue derramando de sua graça e de sua misericórdia sobre cada um de nós. Você já leu, você já orou, já falou com Deus hoje? Hoje a gente já acabou de ler. Lemos 5 versículos, mais de 5, porque teve vezes que eu coloquei 2 versículos. Já começamos lendo já o nosso programa Palavra de Deus. E sabendo que Deus ele está no controle de tudo. Basta nós não perdermos a nossa fé. Agora você já falou com Ele hoje? Já foi grato? Já agradeceu? Ainda não? Então vamos falar com Deus? Vamos agradecer tudo que Ele tem nos proporcionado. E nesta oração, nós vamos orar por todos aqueles que estão hospitalizados com esse vírus. Nossos amigos, irmãos de amigos, parentes, vizinhos, colegas, conhecidos. Porque Deus sabe todas as coisas e só Deus pode mudar essa situação. Mas para isso, precisamos ter fé. Senhor, nosso Deus Pai de toda eternidade. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, te pedindo perdão por nossos erros, nossas falhas. Somos ingratos e imperfeitos. E erramos constantemente. Porém, Senhor, se não for o teu amor e a tua misericórdia em nossas vidas, nós não existiríamos. O que seria de nós sem ti, Senhor? Perdoa-nos, Senhor, e nos ensina-nos a andarmos conforme a tua palavra e o teu querer. Dá-nos força, Senhor, para enfrentarmos essas situações difíceis. Estamos vivendo, Senhor, um tempo de pandemia de um vírus desconhecido, onde as atitudes estão sendo tomadas de formas errôneas ou talvez de formas antecipadas, porque ninguém conhece a existência desse vírus, como ele se procede, como ele chega, como ele se aproxima do ser humano e faz ficarmos debilitados, independente de um balão de oxigênio ou uma intubação para sobrevivermos, passarmos por momentos difíceis. Então, Senhor, te pedimos, Senhor, que tu capacite todos os gestores municipais, os governantes, o presidente, para que eles venham fazer o melhor pela população, mas sem deixar de reconhecer que só tu é o Deus que pode mudar, que pode moldar, que pode transformar, que pode restaurar, que pode trazer a cura para essa nação. Te pedimos, Senhor, pela vida de todos que estão afetados com esse vírus, que estão nos hospitais, que estão nos leitos, que estão necessitando de oxigênio, de intubação para sobreviver. E se for de tua vontade, Senhor, nós pedimos que repreenda, Senhor, esses vírus dos nossos conhecidos, dos nossos amigos, para que eles reconheçam que tu és Deus, que tu é que estás no controle de tudo, que tu és que pode e quem faz acontecer. Que independente do teu agir, se tu fizer, tu é Deus, se tu não fizer, tu permanece sendo Deus, porque tudo há um tempo determinado por ti para todas as coisas. Mas estamos te agradecendo, te pedindo misericórdia, porque só tu pode mudar, porque a Bíblia diz: se o meu povo se humilhar e clamar
eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. Então estamos te pedindo, Senhor, para que tu venha sarar a nossa terra. Tu está vendo, Senhor, que muitos estão sem trabalhar porque as portas estão fechadas e os decretos que vêm é para fechar. E como é que o pessoal, Senhor, trabalha para se manter? Então estamos te pedindo, Senhor, para que tu dê sabedoria, para que ilumine esses líderes, que eles vejam o melhor para a população. Te apresentamos pela vida de todos que estão sintonizados conosco. Tu conheces o que cada um está passando, está procedendo. Pedimos que tu abençoe cada um, Senhor, conforme a tua vontade e teu querer. Te pedimos, Senhor, também por todos os líderes das congregações, todos os pastores, para que eles venham, Senhor, nesse momento, serem usados por ti com grande sabedoria diante da tua palavra, fazendo o melhor pelo teu povo, pelo povo que se chama pelo teu nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado pelo dia, pela noite, pelos filhos, pelo alimento que tu tens nos proporcionado. Te agradecemos por tudo que tu tens feito e irás fazer por cada um de nós. Amém. Então vamos começar ouvindo já o pastor Edivaldo, trazendo uma reflexão para nós. João capítulo 14, verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Se você ler o capítulo 13 de João, vai ver que o contexto era o seguinte: era a noite de Páscoa e da última ceia. Jesus estava sabendo que nas próximas horas ele seria crucificado. Ele sabia que havia um traidor entre eles e, ainda se não bastasse, Jesus também sabia que Pedro o negaria antes que o galo cantasse 3 vezes. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus começa o capítulo 14 dizendo: Não se turbe o vosso coração. Mesmo quando enfrentou o seu pior momento, Jesus não se desesperou e ele queria que seus discípulos também não se desesperassem. Mas como os discípulos conseguiriam isso? Ou como nós podemos manter o equilíbrio quando os nossos problemas parecem ser maiores do que a nossa capacidade de resolvê-los? A resposta é: creiam em Deus e creiam também em mim. Quando Pedro andou sobre as águas em Mateus 14, ele conseguiu fazer isso apenas enquanto manteve seus olhos em Cristo. A partir do momento em que ele se preocupou com as ondas, começou a afundar. Quando Paulo e Silas foram presos, a palavra diz que na noite que antecederia a sua morte, eles cantavam louvores a Deus na prisão. Esse é o segredo para manter a ansiedade distante e não deixar que o coração se turbe. Olhar para Jesus e crer em Deus. Esse versículo contém uma ordem amorosa da parte de Jesus. Turbar significa sofrer perturbação. E o que ele nos pede nessa passagem é justamente isso: que nos tranquilizemos, que estejamos descansados e que possamos crer no Deus Pai, aquele que nos criou e que cuida de nós, e no Deus Filho, aquele que nos ama e que morreu no nosso lugar. Quando verdadeiramente confiamos e obedecemos a Deus, nosso coração e nossos pensamentos se acalmam de uma forma inexplicável aos olhos humanos. Tudo que Deus quer é a nossa total entrega, para que Ele coloque em nosso coração uma paz que exceda a inteligência humana, que não dependa de sentimentos ou circunstâncias. Muitas vezes é difícil esperar por definições, resultados e respostas. Criamos expectativas capazes de nos levar a um estado de profunda angústia, mas temos que fechar os nossos olhos e crer em Deus, pois a palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Jesus diz em um amplo sentido e afirma: não ande esmorecido, sem ânimo. Deus nos chama à confiança. Ele te segura pela mão e te conduz. Creia somente. Não importa que tipo de problemas ou aflições você tem experimentado. Não perca a sua fé. Não tenha medo. Jesus esteve, está e sempre estará no controle da sua vida, mesmo que às vezes as circunstâncias digam o contrário. Eu quero orar por você. Senhor Deus,
Que essa palavra venha trazer conforto e esperança ao coração daqueles que têm enfrentado problemas na sua casa, na sua vida sentimental, nas suas finanças, aqueles que têm lutado contra enfermidades ou que enfrentam dias difíceis em seus ministérios. Que tenhamos fé suficiente para fechar nossos olhos e descansar nas tuas promessas, por piores que sejam as aflições que estivermos enfrentando. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com esta canção que você conhece. Meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abater, mas tuas mãos com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a tua mão me sustentou. Disse a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a tua mão me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a tua mão me sustentou. Eu digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu louvarei, eu te louvarei em meio às provações, em meio às lutas. Eu te louvarei, eu te louvarei, venha o que vier. Eu te louvarei, eu te louvarei, louvarei o teu nome, Senhor. Louve a esse Deus que tudo pode, porque sem Ele nada somos, nem nada
seremos. Só Deus é quem pode mudar a minha Olá, e a eu sou um tua banco digital. vida. Só Ele é quem pode fazer o melhor por cada um de nós. Está angustiada ainda? Deus é Deus. Então descansa nos braços do Pai. Ele está no controle de tudo, da minha, da tua vida. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu, garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem tô tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou o Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Sou o dono da noite de choro e também das manhãs de alegrias. Eu sou dono de tudo. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Descansa, quem te prometeu. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Descansa, quem te prometeu. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só
Descansa, meu filho, descansa, descansa. Só precisas descansar. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, derramando de sua graça e de sua misericórdia sobre cada um de nós. Vamos ouvir uma reflexão da palavra de Deus com o evangelista David Leonardo. Então, vamos lá. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui, e talvez a mensagem que vai dar início no seu ano. Eu quero dizer uma coisa: essa palavra ela é extremamente importante. Esse texto é extremamente rico, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado ao navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado ao tamanho da embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber qual é o tamanho da sua língua comparado a você. E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas. A língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne, para a própria alma. Veneno. Você já imaginou que dentro de você tem um veneno? E aí a Bíblia vai dizer que, como um cavalo que é colocado freio na língua para refrear, você consegue controlá-lo. E a maior dificuldade nossa é justamente frear a nossa língua. E se você parar para pensar, as pessoas que já foram machucadas porque você falou demais, as muitas decisões erradas que você tomou. Ellen, afinal, o que é uma agência de lançamento? Isso é verdade. Tem muitas coisas nas nossas vidas que nós tomamos decisão errada. Falou antes da hora, porque disse algo fora de tempo. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que falar menos, controlar a nossa língua. E aí muita gente confunde o que é falar menos. Eu não estou falando de quantidade de palavras, por mais que a pesquisa científica a mais agora aproximado do nosso tempo diz que um ser humano comum fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E só diminuiu porque a gente usa hoje muito o WhatsApp, a não ser quem manda áudio de 10 minutos. E existem essas pessoas.
Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras? Sabe, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz isso. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020. E por isso essa palavra é tão importante exatamente agora. Porque para pensar no 2019 quanto que você falou. E quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020, porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu. Quantas coisas você deixou de viver, porque na hora que tinha que calar, falou, e na hora que tinha que falar, ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer, na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você, lindo, se possível, em 2020, 21. Fala menos. Se possível, dessa vez, ouça mais. Mas que vontade de falar, não, ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir. Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida, espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme leva você para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo do Senhor. Deixa você mais próximo das pessoas. E quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, todas as vezes que você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Eu falo todos os dias. A gente fala todos os dias. Isso é verdade. Quanto menos a gente falar, mais nós aprendemos ouvindo. Quanto mais eu falo, confesso que tenho vontade de diminuir a quantidade de fala. Porque, sendo sincero, quanto menos eu falo, mais eu acerto. E quanto mais eu tento falar, mais eu erro. E aí você está pensando, então o segredo é falar em poucas quantidades?
E a resposta, na verdade, é não. O segredo é você falar de maneira assertiva poucas vezes. Não é a quantidade de palavras, mas é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Você quer usar a sua língua? Você quer usar a sua voz? Então deixa eu te dizer algo para você. Vamos começar a treinar? Olha isso aqui. Em nome de Jesus, o meu ano, a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história serão coordenadas pela voz dos céus que comandam na terra, e o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios, e tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar, glorificará o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dos meus lábios não sairão maldição, dos meus lábios sairão rios de águas vivas, que nascem no trono de Deus, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu grito, não está nascendo da minha carnalidade, mas está vindo de Jesus. Quem controla a sua língua não é fruto, olha que loucura isso, não é fruto das suas próprias escolhas. Quem controla a sua língua, refreia a língua, entrega o controle da história para o Senhor, porque todas as vezes que eu falar, todas as vezes que eu abrir a minha boca, não será eu, mas será o Senhor Jesus, e o modelo dele é perfeito. Olha para a Bíblia, no momento que Jesus, na nossa opinião, devia dizer: eu sou inocente, ele ficou em silêncio, porque maior do que a vontade de falar, prevalecerá a vontade de Deus sobre nós. A vontade é gritar, mas muitas das vezes melhor é silenciar, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. Amém. É verdade, é mesmo assim que devemos fazermos. Então vamos louvar o Senhor com essa canção. Esse hino ele é bastante conhecido, é um hino que fala tremendamente aos nossos corações. Que Deus continue abençoando as nossas vidas. Derramando de sua graça e de sua misericórdia sobre cada um de nós. Seja o louvor, seja a honra,
seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia
és o Deus que tudo pode. Sem ti, nada somos, nem nada seremos. Estamos chegando ao término do programa por hoje. Domingo estaremos de volta, se Deus assim nos permitir, porque com esse novo decreto, nós voltaremos no domingo. Senhor nosso Deus, Pai de toda a eternidade, estamos te agradecendo mais uma oportunidade que tu tens dispensado para todos nós. Continua abençoando todos que estão sintonizados conosco. Derrame de sua graça e de sua misericórdia sobre nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de todos que estão sintonizados conosco. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensam em fugir. Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensam em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero mudar a história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu.